Movimento circular uniforme. Vamos ver mais um exercício, tá? Resolvido de movimento circular uniforme. Um veículo utiliza nas rodas pneu 205/65 raio 15, com diâmetro de igual a 640 milímetros. Então, o que interessa para nós é essa informação aqui, que o diâmetro dos pneus é 640 milímetros. Esse veículo trafega por uma rodovia com uma velocidade constante de 72 km por hora. Ele viaja durante um tempo de 30 segundos. Determine para o movimento das rodas do veículo no percurso. Então, o que ele pede aqui no exercício? Ele vai pedir a velocidade angular, ômega, o período t, a frequência f, a rotação, né, o RPMN, e qual foi o espaço percorrido, né, quanto que ele andou durante esse intervalo de tempo citado. Então vamos fazer aqui a nossa resolução. A velocidade, ele vai primeiro calcular a velocidade desse veículo em metros por segundo. Então o que foi dado no exercício? Que ele anda 72 km por hora. 72 km é 72 mil metros por hora. Se nós dividirmos aqui 72 mil por 60, nós vamos achar quantos metros, né, ele anda por minuto. Então, 72 mil dividido por 60, ele anda a 1.200 metros por minuto. Se eu dividir novamente 1.200 por 60, vai dar 20 metros por segundo. Então foi esse cálculo que ele fez aqui. Ele dividiu a velocidade 72 km por hora por uma constante 3,6, que já deu direto o 20 metros por segundo. Aí nós temos essa nova fórmula aqui, que a velocidade angular é a velocidade dividido pelo raio. Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. O diâmetro foi dado de 640 milímetros. Dividido por 2, 320 milímetros. Mas nós queremos saber em metros. Então, dividimos 320 por 1.000. Então, o raio é 0,32 metros. Portanto, a nossa velocidade angular vai ser, então, a velocidade em metros por segundo dividido pelo raio em metros. Então, 20 dividido por 0,32, 62 radianos por segundo. Então, essa é a velocidade angular que nós acabamos de calcular. Agora, nós vamos calcular o período, t. Nós temos aqui essa fórmula. Período é igual a 2π sobre velocidade angular. 2π, tá? Radianos. A velocidade angular nós acabamos de calcular aqui. Dividido por 2π radianos dividido por 62,5 radianos por segundo. Aqui nós vamos fazer primeiro essa conta, tá? 2 vezes π. 2 vezes π vai dar 6,28. Dividido por 62,5. Aí resolvendo essa conta na calculadora, ele vai dar aqui um resultado, vai dar aproximadamente 0,1. Ele dá 0,1005 segundos. Então, esse é o período para o pneu, né, para a roda dar uma volta.
É menos do que 1 segundo, é 0,1 de segundos. Vamos continuar aqui o nosso cálculo, a calcular agora a frequência. Então, nós temos aqui a fórmula. A frequência é 1 sobre t, sobre o período. O 1 da fórmula sobre o 0,1 que nós calculamos. Então, a frequência vai ser de 10 Hz. Em 1 segundo, ele dá 10 voltas, 10 ciclos. Agora vamos calcular a rotação. Nós temos aqui a fórmula. N igual a 60 vezes a frequência, 60 vezes F. 60 é a constante, 10 é a frequência. Então, o RPM desse pneu, dessa roda, é de 600 RPMs. E por fim, vamos calcular, né, o quanto esse veículo percorreu, né, o espaço percorrido. Nós temos aqui, mas essa outra fórmula aqui, que o espaço percorrido é igual a V vezes T, é a velocidade vezes o tempo, né? Então a velocidade dele era, nós calculamos 20 metros por segundo, e ele andou durante 30 segundos. Então ele percorreu 600 metros. Vamos dando continuidade agora, entrar em relação de transmissão. Então nós temos aqui a fórmula, tá, para calcular a relação de transmissão. Então a relação de transmissão ela é dada pela letra I e ela não tem unidade. Então ela pode ser qualquer um desses valores, tá? O D é o diâmetro da polia, por exemplo. Então, se você calcular aqui, aqui é uma fórmula, tá? Cada um desses é uma fórmula. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. Então você vai calcular de acordo com o que você tem de informação. Se você tiver o diâmetro das polias, você vai calcular por ela. É o diâmetro D2 pelo D1, é o diâmetro da polia maior pelo menor. Se você tiver a velocidade angular, né? Se você tiver a velocidade angular, é a velocidade angular 1 dividido pela velocidade angular 2. Se você tiver a frequência, é a frequência 1 dividido pela frequência 2. Se você tiver os RPMs, é o RPM 1 dividido pelo RPM 2. E se você tiver o momento torsor, o torque, é o momento torsor 2 dividido pelo momento torsor 1. Então, qualquer um vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos fazer mais um exercício corrigido. Daqui nós temos um exercício, tá? Resolvido e corrigido. A transmissão por correias, representada na figura, é composta por duas polias com os seguintes diâmetros, respectivamente. Então, a polia 1 é a polia motora, né? É onde está o motor. O diâmetro dela é de 100 milímetros. A polia 2 é a polia movida. Ela é o D2 e o seu diâmetro é de 180 milímetros. A polia 1 motor atua com uma velocidade angular de 39 pi radianos por segundo. Então aqui nós temos esse desenho, tá, o esquema desse sistema aí. Então, aqui é a polia motora 1 e aqui é a polia motora 2. Esse é o sentido que elas estão girando. Determinar para essa transmissão. Vamos calcular então aqui o período, né, da polia 1, a frequência da polia 1, a rotação da polia 1, a velocidade angular da polia 2, a frequência da polia 2, o período da polia 2, o RPM da polia 2, a velocidade periférica da transmissão e a relação de transmissão. Vamos então para a nossa resolução. Primeiro vamos então achar o período dessa, né, da polia 1. A nossa fórmula, período é igual a 2π sobre velocidade angular 1. 2π radianos por segundo, a velocidade angular foi dada,
39 π radianos por segundo. Então aqui nós temos, fazendo aqui a divisão, nós temos que o período dá 0,0512, tá? Segundos. Aqui é bom depois sempre usar o máximo possível de casas nos próximos exercícios, né? Na sequência do exercício. Então, o período é esse, é o tempo que então que essa polia 1 demora para dar, aqui ela demora então 0,05 segundos. Vamos agora à frequência da polia 1. Então nós temos a fórmula, frequência é 1 sobre o período, então é 1 sobre o período, tá? Então nós vamos trazer aqui 1 sobre 0,0512 tal, fazendo a divisão, vai dar a frequência de 19,5. Aqui ele usou uma outra fórmula, tá? Que é a velocidade angular dividido por 2, que também vai dar os 19,5 Hz. Então a frequência da polia 1, 19,5 Hz. Ela dá 19,5 voltas por segundo. Vamos agora calcular a rotação da polia 1, a RPM. Então nós temos a nossa fórmula. A rotação da polia 1 é 60 vezes a frequência. Então 60 vezes 19,5, RPM 1170. Agora vamos calcular a velocidade angular da polia 2. Então, essa é a fórmula, velocidade angular da polia 2 é a velocidade angular da 1 vezes o diâmetro da 1 dividido pelo diâmetro da 2. Então, substituindo os valores, velocidade angular da 1 é 39 π radianos, o diâmetro da polia 1 é de 100 milímetros, o diâmetro da polia 2 180 milímetros. O π não entra aqui na conta, tá? Porque ele vem aqui, ele continua aqui, tá? Então, 39 vezes 100 dividido por 180, 21,67 π radianos por segundo. Então, essa é a velocidade angular da polia 2. Agora vamos calcular a frequência da polia 2. Então, nós temos aqui a fórmula. Frequência da polia 2 é a velocidade angular da polia 2 dividido por 2π. Então, substituindo os valores, a velocidade angular da polia 2, 21,67 π radianos por segundo, dividido por 2π radianos. Então, resultado da frequência da polia 2, 10,835. Observem aqui, então, que ele cortou, né? Cortou o π, cortou radianos por segundo e radianos por segundo. Agora vamos achar o período da polia 2. Então, a fórmula, período da polia 2 é igual a 2π dividido pela velocidade angular da polia 2. Substituindo os valores, cortou aqui, cortou aqui. Então, 2 dividido por 21,67. O período da polia 2, 0,0922 segundos. Agora vamos achar então a rotação da polia 2. Qual é o seu RPM? Nós temos mais essa fórmula aqui. Rotação da polia 2 é igual a rotação da polia 1 vezes o diâmetro 1 dividido pelo diâmetro 2. Substituindo os valores, 1170 vezes 100 dividido por 180. RPM da polia 2, 650. Agora a velocidade periférica da transmissão. Então nós temos aqui a fórmula, velocidade periférica é igual a velocidade angular 1 vezes o raio da polia 1. E lembrando que esse raio é em metros. Tá? Então nós temos que passar esse raio aqui em metros.
esse diâmetro aqui, ele era de 100 milímetros. Então aqui nós vamos ter o quê? Se o nosso diâmetro é de 100 milímetros, dividido por 2, vai dar 50 milímetros, e dividido por 1000, — 0,05 metros. Então, substituindo aqui os valores, a velocidade angular é 39 pi radianos por segundo, vezes o raio de 0,05. Então, resolvendo essa conta, não entra aqui o pi no cálculo, tá? Vai dar 1,95, porque ele fica aqui, ó, pi. Perdão, aqui não é radianos. — 1,95 pi metros por segundo. Aqui ele fez de outra maneira, ele usou o próprio diâmetro em metros, só que depois ele dividiu por 2, então deu o mesmo resultado. Agora, se você multiplicar aqui 1,95 por π, então aí o π sai, e aí chegamos nesse resultado, velocidade periférica 6,12 metros por segundo. E por fim, vamos calcular a nossa relação de transmissão. Aqui ele usou os diâmetros, tá? Então, o diâmetro da polia 2, 180 milímetros, dividido pelo diâmetro da polia 1, 100. Então, relação de transmissão igual a 1,8. Ela não tem unidade. Terminamos então aqui mais alguns exercícios de velocidade circular uniforme, movimento circular uniforme. E aí agora façam as tarefas no Teams. Qualquer dúvida vocês enviam no chat.